Oi, sexto ano. Hoje nós vamos aprender sobre polígonos. Atividade polígonos, número 13. é, Polígonos. O polígono é uma figura plana fechada formada apenas por segmentos de reta simples. Em outras palavras, todo polígono é uma figura que começa e termina no mesmo ponto, usando apenas traços com linhas retas, sem que um traço cruze outro sobre uma superfície plana, como um papel, por exemplo. Aqui, contra-exemplo, observe as figuras. Note que a figura da esquerda apresenta traços que se cruzam. Por mais que ela tenha sido formada apenas por segmentos de retas, que são essas linhas aqui, ó, não é isso? Teve um cruzamento, então não pode ser polígono. Essa segunda, ela foi formada apenas por segmentos de reta, não tem cruzamento, mas ela não foi fechada, ou seja, ela está aberta, então não é polígono. Aqui você tem dois segmentos de reta, mas apareceu uma curva nela. Uma linha, uma curva, também não é polígono. O que ele disse? Olha aqui um exemplo aqui do lado, ó, de polígono. Ele tem que ser formado apenas por linhas retas, que são segmentos, que tem início em um ponto e termina em outro. Ela tem que ser uma figura fechada, por exemplo, se eu começar desse ponto, eu vou dar a volta todinha, vou fechar no mesmo ponto, porque ela tem que ser uma figura fechada, não é isso? Não pode haver cruzamento de retas, igual aqui, ó, você tinha de segmentos, não é isso? Você não pode passar uma linha, um segmento sobre o outro. Não pode ser aberta, não pode ter linha. Então, aqui tem um exemplo certinho de polígono. Essas duas figuras são polígonos, porque elas são fechadas, formadas só por segmentos de reta, não teve cruzamento. Aqui você tem triângulos e quadrilados. Independente de qual tipo de triângulo seja, ele tem três lados, ele vai ser um triângulo. Independente aqui ó, de qual figura seja, paralelogramo, quadrado, retângulo, tem quatro lados, é um quadrilátero. Tá? São todos formados por segmentos de reta, são todos fechados, então são todos polígonos. Elementos de um polígono. Os elementos de um polígono são lados, vértice, ângulo, tanto interno quanto externo, e diagonais. Lados, nada mais é do que aqui, ó, do que ele é formado. Lados são segmentos. Então, aqui, ó, essas linhas que começam de um ponto e vai até o outro, fechando a figura totalmente aqui, ó, são os lados da figura, como está mostrando aqui. Os vértices é o ponto de encontro dos lados, que são os pontinhos, marcados sempre por letras maiúsculas. Então, você tem o ponto A, B, C, D até a letra F, são os vértices. Ângulo formado é o ponto de encontro entre os dois lados, entre os dois segmentos, aí aqui bem no vértice forma um ângulo. Então, todos os ângulos que estão dentro da figura são internos, os que estão fora da figura são externos. Diagonais. Os polígonos têm um certo número de diagonais. Cada polígono vai ter um número certo da sua diagonal. Agora, aprender quantas cada um tem, eu não vou ensinar por enquanto, não. Deixa para depois. O que vocês têm que saber o que é uma diagonal. Diagonal são segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono convexo. Ou seja, quando você vê um polígono formadinho e dentro dele aparecerem segmentos, ou seja, essas semi-retas aqui, os segmentos que ligam um pontinho ao outro dentro da figura, tá vendo que ele passa dentro da figura? São as diagonais, ou seja, os segmentos que estão dentro da figura são as diagonais, tá? Classificar. Vamos classificar os polígonos em convexos e não convexos. Polígono convexo, polígono não convexo. O convexo, ele é chamado de convexo dados dois pontos, por exemplo, A e B. Esses pontinhos, esse segmento traçado aqui, ó, se você ler aqui direitinho, ele tem que ficar dentro da figura. Em momento algum, ele pode sair da figura aqui, igual essa segunda figura, ó. Ele falou um negócio importante, independente da posição dele, porque muitos alunos falam assim, professor, mas se eu desenhar aqui do ladinho, ó, ele não vai sair da figura, mas ele falou em qualquer lugar. Então, na figura, em qualquer posição que você desenhasse esse daqui, ó, esse segmento ia ficar dentro dela. Então, ele é um polígono convexo. Ao contrário desse daqui, ó, que é não convexo. Se eu desenhasse de cá, tudo bem. Mas quando eu desenhei o segmento AB aqui do lado, ó, o segmento não saiu da figura, não ficou uma parte externa na figura. Então, ele é um polígono não convexo. Para ficar mais facinho, assim, para vocês repararem quando ele é convexo e não convexo, dá uma olhada nessa figurinha. Ela é toda certinha, alinhadinha, ela vem reta aqui, aí segue, não é isso? Certinha? Essa aqui, ó, de repente, você está vindo certinho, reto, reto, de repente ela quebra para a figura e sai novamente.
Por exemplo, outros exemplos de polígonos não convexos. Uma letra E, se você faz a letra E aqui, ó, ela vem retinha, de repente ela quebra para dentro, sai de novo, quebra para dentro. Então, esses polígonos que vêm essa entrada aqui para dentro da figura são não convexos, porque ao desenhar o segmento ele vai sair. Polígonos regulares e irregulares. Polígono regular nada mais é do que um polígono que tenha todos os lados e ângulos iguais, com a mesma medida. Se eu determinei que o lado desse daqui é 2 centímetros, todos os lados vão ser 2 centímetros. Se o ângulo interno dele aqui mede 120 graus, todos os ângulos vão medir 120 graus. Então, o que determina se um polígono é regular é quando ele tem lados e ângulos iguais. O polígono irregular é o inverso, é o contrário, porque você tem ó, lados e ângulos diferentes. Você tem esse lado aqui, ó, AB medindo 14 centímetros, enquanto o AD 30 centímetros. Aqui tem um ângulo de 120 graus, mas aqui tem um ângulo bem menor do que 90 graus. Não é isso? Então, regulares, ângulos e lados iguais, irregulares, ângulos e lados diferentes. Para nomear ou classificar um ângulo, você vai dar nome a ele de acordo com o número de lados que ele tem. Igual, se ele tem 3 lados, ele é um triângulo. Se ele tem 8 lados, ele é um octógono. Ou seja, esses nomes aqui vocês têm que aprender direitinho, porque é de acordo com o lado, é o nome que ele recebe, tá? Planificação das figuras. As figuras, enquanto você tem ela assim, ela é um sólido geométrico, ou seja, ela é uma figura tridimensional, tirando a esfera aqui, não é isso? Você tem ela fechadinha, montadinha, é um sólido. Quando você pensa nessa figura desmontada, aberta, passada para a forma plana, ela vira uma planificação. Eu vou pegar esse aqui, ó, o paralelepípedo de um prisma de base quadrada. Ele não se assemelha àquelas caixinhas de pasta de dental que a gente tem em casa? Quando você pega aquela caixinha lá, ela está na forma de um sólido ainda. Quando você abre essa caixinha, desmonta ela, pensa aí. Se você tem, vai lá e pega e desmonta ela agora para você ver. Coloca assim sobre a mesa e dá uma olhadinha. Ela não ficou plana? Aberta e plana? Então, essa é a planificação da figura. Para fazer a planificação da figura aqui, é bom que você saiba também determinar o que são faces, vértices e arestas. Faces nada mais é do que aqui, ó, os lados da figura. Porque olha aqui, são os polígonos que formam os poliedros. Então aqui, ó, ele é formado apenas por quadrado, é o lado dele. Vértices são os pontinhos de encontro aqui das linhas, né? E arestas são essas linhas que o correto é chamado de segmento, porque ela tem início em um ponto e termina no outro. Sendo assim, um cubo, ele vai ser composto aqui ó, por 6 faces, porque são todos os lados da figura, 12 arestas, porque são a quantidade de risquinhos que ela tem aqui, ó, de segmentos, e 8 vértices, que são os pontinhos, o ponto de encontro dos segmentos. Aqui no quadro você vai encontrar o nome dos prismas, das pirâmides direitinho, informando quantas faces tem, arestas e vértices. Dá uma olhadinha nisso aqui que você vai precisar aí no exercício, tá? Caso vocês tenham dúvida, é só voltar aqui no resumo e aqui embaixo eu sempre deixo uma aulinha para vocês verem, não é isso? Até mais!